Afastados da zona rural por causa de trabalho, comércios e o capitalismo, muitas das vezes esquecemos de um dos climas mais cabulosos possível. Lembre-se do barulho das cigarras no interior do Brasil, cantando enquanto o pôr do sol acontece. E das regiões de mata, onde antes você via apenas animais, à noite vê apenas a escuridão. Muitos de nós, quando criança, já ouvimos pelo menos uma história vinda de nossos avós, falando sobre coisas que eles já viram em ambientes como esse. Esses relatos, embora não assustem tanto, são algo que te causam uma certa desconfiança ali, cara. Afinal, praticamente todo mundo já viveu um momento de terror em um lugar assim. Muito disso é por causa do quão único e assustador o interior brasileiro é, Não é à toa que o folclore brasileiro é um dos mais bizarros do mundo. Afinal, imagine encontrar uma criatura que de tão cruel que é, nem o céu nem o inferno a quis. Esta criatura é o corpo seco. Existem diversas outras criaturas bizarras que poderiam habitar um lugar assim, fazendo com que, para quem não tem muito costume de ir em um lugar assim, fique parecendo que lá é tipo um lugar de terror assim, onde você vai ir e encontrar vários animais sinistros. Mas a verdade é que, por outro lado, nas grandes cidades, o nosso medo passa a ser outro, devido à criminalidade do país aí, e o perigo que o ser humano transmite através de sua mente perversa. Por causa disso, muitas pessoas decidem abandonar tudo nas cidades e ir para o interior brasileiro. Afinal, olhe só para esse clima. Aquela sensação de acordar com um galo gritando, ir pra fora da casa e ver apenas cores verdes e radiantes. O sol quente da roça, que te faz ficar queimado, mas você meio que não liga, Afinal, você vai lá e tomar um banho de rio depois. Pra quando chegar na hora de almoçar, ter que servir a comida num fogão a lenha, que às vezes de tão quente que fica, o fundo da panela até derrete. Olha, desgraçado, queimou meu feijão, olha! Mas a noite chega, e o clima, que agora há pouco era confortável, se torna um dos piores possível. O som das pessoas conversando alegres agora virou silêncio, onde de fundo é possível ouvir apenas grilos e cigarras. Isso, claro, quando não são barulhos perturbadores. Parece um demônio. Animais têm a fama de serem capazes de sentir presenças sobrenaturais. Pela internet existem diversos vídeos mostrando isso, E no interior é justamente o lugar exato para experienciar tal situação. Imagine aí, você levar seu cachorro para perto da porteira apenas para caminhar com ele, naquele clima de interior, à noite, que embora seja sinistro, ainda assim é bem confortável, e uma cena dessa acontecer. E nem é necessário ver algo ou ouvir para sentir medo em um local assim. Muitas pessoas que vivem na roça se tornam completamente céticas, deixando de acreditar que coisas sobrenaturais possam existir, o que faz com que elas acabem tendo coragem para simplesmente sair de casa de madrugada e caminhar nessas estradas de terra como se nada pudesse acontecer. Mesmo não acreditando no sobrenatural, esse ambiente não deixa de ser sinistro e único. O barulho dos seus passos na terra molhada, seguido do som dos grilos em meio às árvores. Enquanto você caminha em um ambiente onde as únicas coisas que iluminam são essas luzes em postes de madeira, que possuem uma iluminação fraca e reconfortante, enquanto em sua volta existem quilômetros de floresta. Para uns isso é assustador, enquanto para outros isso é como um momento de se sentir relaxado, onde não se tem ninguém para interromper tal momento. Afinal, quem estaria andando pelas ruas de madrugada? Eu já quero deixar claro que nessa parte do vídeo aqui eu não tenho intenção nenhuma de ofender quaisquer religião. Eu quero apenas falar como, para quem não é praticante,
ou simplesmente não conhece, é meio estranho ver tal cenário, né? Segundo muitas pessoas no comentário desses vídeos, isso seria a procissão das almas, onde essas pessoas vestidas de branco segurando velas estariam rezando para aqueles que não estão mais vivos. Onde após entender o contexto disso, o terror pode diminuir um pouco, isso só deixando de lado uma lenda que é contada sobre tais eventos. Segundo muitas pessoas que moram em regiões assim, se você acordar e ver tal evento, a única coisa que você não pode fazer é olhar um pouco para trás dessas pessoas, pois dizem que atrás delas estão as almas de pessoas que se foram, seguindo a procissão, o que caso fosse visto, iria te causar pesadelos por meses. Provavelmente o clima do interior brasileiro é um dos mais únicos e aterrorizantes possível. Essa sensação de estar no meio do mato assim é inexplicável, cara. Isso sem contar o contraste que existe entre o dia e a noite em um local assim. Enquanto de dia você sente toda aquela sensação boa e confortável, já de noite você não tem coragem nem sequer de sair de casa. Isso muito por causa dos diversos relatos e lendas sobre criaturas aterrorizantes que tem em um local assim. Onde é praticamente impossível, se você já foi em um lugar assim, nunca ter visto pelo menos uma cena desse tipo. Mas por mais que não pareça, essa sensação bizarra que muitos de nós já vivenciamos é o lado bom do terror do interior brasileiro. Afinal, cara, essa sensação não estraga o conforto que existe em regiões assim. Não é à toa que muitas pessoas largam os ambientes urbanos para ir morar na roça, justamente porque esse lado do terror não assusta mais do que o terror das cidades. Mas isso é claro, né, se tratando do lado bom desse terror. Já o lado ruim do interior brasileiro não tem comparação. Para muitos, lendas não assustam, mas isso não tira a existência de animais selvagens em lugares assim. Esse homem da foto é Jorge Avalo, que ficou conhecido como Jorginho. Ele era morador de uma roça, local que muitas pessoas sonhariam em morar. Jorginho sabia sobre a existência de uma onça que rodeava sua casa, onde dia antes do pior acontecer, esse vídeo aqui foi gravado. Ô, cunhado, os gatinhos tava brincando aí? Dá uma confusão no jogo. Por que você não entrou pro meio pra apartar? Vamos mandar pro Dão. Dão que, ô Dão. Onça vai comer o Jorge, Dão. Não, como não, Dão. Aqui é a casa dele. Como dá pra ver nesse vídeo, em volta da casa de Jorginho tinham diversas pegadas de onça, né? E como dá pra ver, ele e o cara que gravou o vídeo brincam com a situação, falando pra onça não comer o Jorginho. Esse vídeo, que era pra ter o tom engraçado, acaba se tornando algo completamente perturbador. Afinal, o corpo de Jorginho foi encontrado por policiais, completamente devorado pelo animal. Agora imagine o terror de encontrar um animal assim à noite, te encarando no escuro, apenas esperando o momento exato para te atacar. Casos como esse demonstram como o interior do Brasil não se trata apenas de lendas ou criaturas folclóricas. Outro detalhe que ajuda a tornar um local assim como esse perigoso é isso aqui. O que te separa dos perigos do lado de fora é literalmente apenas um portão de madeira. Levando em conta o tamanho disso, era mais simples nem sequer ter um. Quem nunca saiu de noite na roça e ficou alguns minutos olhando para a porteira ali, que normalmente é iluminada apenas por uma luz fraca, que acaba causando aquele sentimento de que a qualquer momento algo vai aparecer da escuridão e correr atrás de você. Você provavelmente já teve que pular essa porteira aí alguma vez, porque alguém esqueceu a chave lá dentro da casa. E como dá pra imaginar, pular tal porteira não é uma tarefa nem um pouco difícil. Pra você, quando era criança, já não era difícil de pular um portão desse, imagine pra um serial killer. Este é Pedro Rodrigues, conhecido como Pedrinho Matador. Pelo nome dado a ele, provavelmente você já tem conhecimento do que ele fazia. E olha isso aqui, cara. Foi crescido com a minha família na roça,
né? O fato de que em locais assim muitos crimes passam despercebidos por não ter câmera é muito desconfortável. Tanto que, cara, muitos crimes que acontecem em casas dessas do interior meio que são descobertos só meses depois do acontecimento, porque os rastros do crime meio que ficam ali dentro da casa e normalmente não se tem ninguém para perceber que algo aconteceu, né? E não é à toa que o primeiro crime cometido por esse cara foi assim. Ele me deu um soco nos olhos por causa de um cavalo, que eu tinha pegado o cavalo dele para dar um rolê, né? E ele... Falei, vou matar você. Ele ainda me deu uns pontapés ainda, né? E a cana antigamente era grossa e ficava para passar. E eu tô pensando que uma pessoa passa que nem a cana, mas não passa. No moinho lá pra moer. Mas eu pensava isso, né? Só passou o braço. Por causa de casos como esses, até o dia na roça fica esquisito. Pensar como a iluminação e a coloração do dia são apenas uma máscara para os casos cabulosos que podem acontecer no interior brasileiro é desconfortável. Aquele clima de andar por um local assim, sabendo que nas matas ali do seu lado pode ter simplesmente alguém não vivo mais, não é legal. Para cada metro que você anda ali, pode ter algo escondido no meio da grama ou árvores. Querendo ou não, a felicidade de andar no meio dos animais ou no mato acaba quando você encontra algo assim.